Dando sequência à disciplina de prevenção e controle de perdas, já abordamos, né, alguns conceitos, alguns dados estatísticos com relação ao efeito desses riscos presentes na nossa atividade, como lidar aos mesmos. Abordamos também alguns exemplos de alguns acidentes e incidentes, a quantidade de incidentes para poder ter um acidente propriamente dito. Vimos também a questão da documentação das APR, a importância da APR. Vimos também outras técnicas que a gente tem para trazer mais qualidade e mais segurança para os trabalhadores. E nessa aula aqui a gente vai ver mais a questão da evolução do prevencionismo, onde todo ano é revista, né, nossas NRs, onde todo ano surgem novas tecnologias, surgem novas técnicas de fazer determinadas atividades e temos renovações das nossas NRs, normas regulamentadoras. Também temos atualizações de documentos como a LTCAT, a APR, a PSMSO, dentre outros. Também são lançados novos EPIs e EPCs no mercado, novas máquinas e equipamentos com dispositivos de segurança mais avançado. A evolução do processo produtivo inicia na Revolução Industrial, provocando um aumento significativo dos acidentes do trabalho, visto que antes dessa mudança todo o processo era artesanal e sem a importância de ritmo excessivo e carga horária gigantesca. Cada artesão era responsável pela sua produção e horário de trabalho. Ou seja, até hoje ainda, se você vai encomendar um quadro para um pintor, ele é uma coisa mais manual, ou seja, ele tem um horário dele, que ele pinta. Um escritor tem o horário dele fazer a escrita. Na indústria não, com a Revolução Industrial, o marceneiro, ele tinha horário para entregar uma mesa, ele saiu do serrote, já foi para uma serra, ele saiu de uma furadeira, que era manual, já foi para uma elétrica, ou seja, saiu de equipamentos que tinha uma velocidade menor, um dano menor, para um que tinha um dano maior e uma velocidade maior. Questão de prensamento da mesma forma. Com o aumento de acidentes surgiu a necessidade de buscar meios mais seguros de trabalho, evitando perdas de mão de obra qualificada e evitar a queda da produção das grandes indústrias. Que nem eu falo para vocês, se você perde um trabalhador, você vai ter que contratar outro, você vai ter que dar o treinamento para ele. O cara que faz uma porta durante 10 anos, o cara que vai fazer a partir de hoje, a porta dele não vai se equiparar à do outro, a não ser que ele venha fazer uma experiência, um treinamento, para poder chegar mais próximo. E nisso que você ainda tem que ficar pagando o salário da pessoa que está encostada. Ato inseguro está relacionado com as falhas humanas. É toda a atitude do trabalhador que o põe em risco. São atos cometidos pelos trabalhadores que entram em confronto com as regras de segurança, podendo ocasionar a perda, seja ela humana ou material. Ou seja, se o carro é para andar a 100 por hora na via, você anda a 120, você está fazendo um ato seguro. Se você pode usar uma luva, você deixou de usar a luva, você está se expondo a um ato seguro. Condição insegura está relacionado às condições de trabalho: frio, calor, temperatura, ruído, umidade, gases, trabalho em altura. É toda atividade exercida sobre o trabalhador, sem as condições de segurança adequadas para aquela atividade. Ou seja, a empresa não oferece as medidas de segurança exigidas para tal atividade. São os procedimentos administrativos e operacionais que têm por base otimizar continuamente a empresa para que estas implantem um sistema de controle total de perdas e desta forma possa melhorar, gerenciar seus custos operacionais, além de salvaguardar seu patrimônio físico e humano, preservando a imagem da empresa. A empresa que deixa de dar treinamento, a empresa que deixa de fazer a troca de EPI, fornecer os EPI, a empresa que fornece um alimento de má qualidade, que leva o trabalhador para determinadas atividades sem o mesmo ter aptidão, que tenha máquinas e equipamentos defeituosos ali presente e que trabalha com muito desvio de função. São considerados como perda qualquer evento que afeta adversamente o patrimônio propriamente dito da empresa, a produção, perda de um dia, uma semana de serviço, sair do cronograma,
O ser humano, a perda de uma mão, a perda do membro, o óbito, a qualidade do produto, ou seja, saiu danificado certos produtos, saiu um prédio desalinhado, um reboco mal feito, produtos, insumos e matéria-prima. Você perdeu no incêndio determinadas quantidade de grão, o plantio determinada quantidade defensiva, o incêndio por falta de extintor, por falta de uma equipe técnica de prevenção contra incêndio, você perdeu uma máquina, um equipamento. Meio ambiente e terceiros, você bateu o seu carro, o seu caminhão da empresa numa família, num carro de família, você deixou derramar um vazamento de óleo, você botou água sem tratamento em determinadas nascentes. A evolução do prevencionismo, custo direto, ambulatório médico, custo, compensação, seguro, indenizações, custos ocultos, reclamações trabalhistas, onde você vai ser indenizar, pagar advogado, perda da produtividade, burocracia para você dar entrada no INSS, o aumento do seu imposto da empresa, a questão de manchar, né, o nome da empresa com relação a uma empresa que causa muito acidente, para poder pegar futuras obras, perda na qualidade, custo com remoção, sistema social, sobrecarga de trabalho, honorários, advogados e peritos, consultores, custo com processos ou não conformidade com relação às multas, porque quanto mais acidente você tiver na sua obra, mais fiscalização você vai ter. Aspecto financeiro e econômico, as medidas de mitigação e questão de recomendação também, o gerenciamento. Risco tem o intuito de melhorar as condições de segurança do empreendimento, conferindo a maior proteção contra eventos indesejados que se ocorrem. Ou seja, determinadas atividades a gente tem que estar ao lado dos riscos e dos perigos. Agora a gente tem que trabalhar sabendo controlar os mesmos, para deixar eles numa quantidade aceitável. Aspectos financeiros e econômicos com relação ao gerenciamento de risco. Ou seja, uma curva aqui, com curva dos gastos com a mitigação dos riscos. Quanto menor você investe, mais curva do prejuízo de sinistro você vai ter. Ou seja, você tem que trabalhar nesse meio termo, onde não compensa você investir muito, porque você vai ter uma quantidade bem menor, e você não vai poder investir pouco, que você vai ter uma perda maior. Ou seja, tem que ter a questão do equilíbrio nessa curva, onde as mesmas se topam, onde você vai ter um investimento bacana com treinamento, capacitação, equipamento de segurança, EPI, e você vai reduzir o seu prejuízo com perdas, afastamentos, atestado, óbitos, honorários de advogado, com impostos, multas. Aspecto financeiro, econômico, gerenciamento de risco, controle de perdas. Temos aqui as medidas de mitigação, as medidas de mitigação de magnitude de consequências, análise de custo, benefício das medidas de mitigação. Aí vamos ter o quê? Um plano de ação com o prazo de execução e o custo envolvido. Aí divulgação, né? Externa e interna, implantação, acompanhamento dos resultados e revisão periódica. Não é uma coisa que você vai jogar ali e vai deixar. Não, porque se chegar uma máquina ou um equipamento diferente, os riscos já vão ser outros. Ou seja, tem que sempre estar atualizando. Aspecto financeiro e econômico, né? Gerenciamento de risco, eliminação, substituição, controle de engenharia, controle administrativo e EPI. Ou seja, o EPI, gente, é o último caso que a gente vai utilizar. O primeiro é a eliminação do agente. Depois a substituição, ou seja, se a máquina está dando defeito, bota uma máquina nova. Entendeu? A metodologia está errada, troca de metodologia para poder fazer esse material. Controle de engenharia, fazer, né, as barreiras de contenção, pavimentar uma estrada para reduzir o levantamento de poeira. Temos aqui o objetivo, fixar critérios, né, para o registro, comunicação, estatística, que a gente tem que comunicar para o Ministério do Trabalho e Emprego por meio de várias fontes de captação desses dados, para que outras empresas trabalhem, né, para a questão também do levantamento de ensino, esses riscos e esses perigos, para que em outras empresas não aconteça. E obrigado, e a gente fica por aqui com essa disciplina. E até a próxima.